Hoje partilho 3 coisas que melhoraram o meu estudo. Muito. A primeira é como eu uso mapas mentais e pré-estudo para aprender mais rápido. A segunda é como estou a lidar com frustração e emoções negativas e como saí do ciclo. E a terceira seria um processo simples que eu estou a usar para melhorar o meu método de estudo todos os dias. Bora, para estudar mais rápido e com mais clareza, o que eu faço é criar um mapa mental de pré-estudo de um tópico inteiro. Neste caso, cálculo combinatório e probabilidades. O que é isto de mapa mental e porquê eu estou a fazer isto? Pronto, imagina que tu estás a fazer um exercício. Tu não sabes de cálculo combinatório e probabilidades e tu fazes um exercício para aprender sobre este tópico gigante. Tu quando vais fazer esse exercício, tu não sabes porquê é importante, não sabes para que isto vai servir, não sabes como é que isto vai ser aplicado em exercícios mais complicados. Mas se eu tenho este mapa mental do tópico geral, ou seja, eu simplifiquei muito isto. Eu simplifiquei muito o tópico. Literalmente, temos aqui vários grupos, 4 grupos, que simplificam o tópico inteiro do cálculo combinatório e probabilidades. Ou seja, qualquer coisa que eu aprenda sobre este tópico vai ficar em um destes 4 grupos. E isto para a cabeça simplifica tanto a coisa, tipo, é tão bom para reter informação. E quando eu aprendo uma coisa nova num vídeo, sobre cálculo combinatório e probabilidades, tipo, eu estive a ver aqui um vídeo sobre isso, sobre a análise combinatória, e quando eu aprendo uma coisa, eu sei onde isto vai ficar. E isto para a minha cabeça é muito bom, como eu já disse. Mas a parte de ser bom para reter e para saber exatamente onde vai ficar, eu posso pensar sobre as relações, possíveis relações que isto tem. Ou seja, eu ao colocar um tópico aqui, por exemplo, arranjos, ou arranjos simples ou permutações, eu penso como é que as permutações podem relacionar-se com o princípio fundamental da contagem. E se eu penso como que isto se relaciona com cada um destes conceitos, ou pelo menos como é que o espaço amostral se relaciona com os modelos. Isso vai me ajudar muito nos exercícios mais complicados de exame que vão aparecer depois. Porque normalmente estes exercícios complicados relacionam muitos conceitos ao mesmo tempo. E eu vou saber exatamente como começar a fazer o exercício, porque eu vou ter a noção das relações de cada conceito, de cada grupo. Então, para fazer isto, eu perguntei as palavras mais importantes à inteligência artificial sobre o tópico. Olha, temos aqui cria palavras-chave para estudar o tópico do cálculo combinatório e probabilidades para um aluno de 12º ano que está a estudar para o Exame Nacional de Matemática, sem agrupar. Está aqui, ele colocou várias palavras-chave, eu pedi algumas mais e depois eu pedi para juntar. Pronto, e estão aqui várias palavras-chave, as mais importantes sobre este tópico. Mas depois, não tinha a ideia da maioria destas palavras-chave, não sabia quase nada. Por isso, eu perguntei para fazer um pequeno resumo. E isto foi muito, muito, muito bom. Porque depois de eu ter esta lista de palavras-chave, eu consegui fazer grupos. Eu consegui fazer os principais grupos que fazem sentido para mim. Como é que eu pensei sobre estes grupos? Pronto, imagina eu tenho aqui uma lista de palavras-chave. Tenho aqui tudo isto cheio. Eu tento pensar como que estas são semelhantes. Tipo, como são semelhantes, como é que estas palavras-chave se relacionam entre si. E temos aqui, por exemplo, possíveis acontecimentos. Por exemplo, se eu vou aqui, temos o princípio fundamental da contagem, o espaço amostral, independência de eventos, eventos complementares, interseção de acontecimentos, reunião de acontecimentos. Pronto, tem a ver muito com os possíveis acontecimentos. Por isso eu coloquei o nome depois de possíveis acontecimentos. Mas eu só coloco os nomes depois dos grupos. Primeiro eu só penso como é que são semelhantes. E eu coloco, tipo, assim, juntos, numa mesma caixa. E depois de colocar assim algumas caixas, eu crio os nomes. Nomes que eu depois vou usar para criar esta lógica. Neste caso, os conjuntos mais as condições vão criar os possíveis acontecimentos. E os possíveis acontecimentos vão ser importantes para criar modelos. Agora, isto pode estar mal. Sim, pode estar mal. Mas o importante é fazer hipóteses. O importante é o ato de fazer mal vai fazer com que depois aprender seja muito mais fácil, porque a informação vai ser mais relevante para mim. E pronto, depois de criar uma lógica assim que faça sentido para mim, o importante é que faça sentido e que eu consiga lembrar-me disto. Depois de fazer isso, vou criar subgrupos. Vou tentar fazer com que num grupo só fiquem 3 palavras-chave, ou 2.
Por isso eu segui o mesmo processo e criei vários subgrupos. Depois coloquei tudo aqui no mapa e depois disto eu fiquei preparado para começar a aprender coisas mais em detalhe. E por isso fui aqui a este vídeo e comecei a ver o vídeo. Depois comecei a tomar notas e estás a ver aqui, como estás a ver aqui, eu coloquei algumas notas. Temos aqui permutações e arranjos simples. Permutações são quando os elementos são iguais aos espaços possíveis. E aqui nos arranjos simples, ou nos arranjos, os elementos são maiores que os espaços. E depois também coloquei aqui que o fatorial é importante para calcular as possíveis probabilidades dos arranjos nos quais a ordem não é importante. Ou seja, permutações e arranjos simples. Isto é o meu conhecimento atual sobre este tópico. Ainda não aprendi muito sobre isto, mas estou a melhorar e estou a aprender. Pois, quando eu estava a estudar, eu fiquei muito frustrado. Tipo, fiquei com muita negatividade e estava muito zangado comigo. Eu estava a deixar emoções negativas controlar o que eu estava a fazer, como eu estava a sentir-me e o esforço que eu estava a colocar ao estudo. E isso obviamente não é bom porque eu assim não vou desfrutar do estudo, não vou estudar muito, não vou estudar e não vou aprender nada. O que eu fiz para sair daqui, sair deste ciclo negativo, é mudar o meu ambiente. Tipo, vou sair do meu quarto, vou sair para a minha cama, vou ir para a cozinha, beber água, sei lá. Vou mudar o meu ambiente pelo menos por 1 minuto. E depois vou dar mentalmente um passo para trás. Vou olhar a situação com a perspectiva geral. Imagina que és um pássaro a sobrevoar a situação e estás a ver assim com uma perspectiva grande. Depois vou pensar sobre os factos. Vou observar o que está a acontecer logicamente, sem emoção. E depois de observar logicamente os factos do que está a acontecer, eu posso pensar logicamente sobre qual é o meu próximo passo, qual é a melhor coisa que eu posso fazer. E também posso pensar em porque eu estou a sentir-me tão mal e tão frustrado. Isso salvou tanto tempo e foi muito bom para estudar melhor e para fazer mais progresso no estudo. Agora vou mostrar o processo que eu segui para melhorar os meus métodos de estudo por 1%, pouco a pouco. Depois, quando todas as pequenas melhorias juntam-se, o progresso é gigante. Então, como estou a dizer aqui, vou usar este sistema em qualquer momento que eu queira fazer uma melhoria em qualquer processo. Isto pode ser quando eu faço exercícios, isto pode ser quando eu faço o pré-estudo, isto pode ser para melhorar qualquer habilidade. E está aqui o processo que eu segui depois de fazer vários testes, várias reflexões e tudo isso, está aqui. Vou definir o processo, depois vou identificar o meu maior bloqueio no processo. Ou seja, qual é a parte do processo que está a bloquear-me, onde eu não posso fazer muito progresso, onde eu não estou a conseguir fazer muito progresso. Por exemplo, se eu estou a fazer um exercício e fico bloqueado, e depois, tipo, numa parte específica, ao fazer um exercício, eu fico frustrado e não quero fazer nada e pronto, vou embora, sei lá. Isso poderia ser uma falha no processo, um bloqueio. Então, vou identificar exatamente qual é o meu maior bloqueio e em que parte do processo está esse bloqueio. Depois vou criar um ponto de foco específico para essa parte do processo. Vou criar uma possível melhoria que eu posso fazer, um possível experimento. E depois vou fazer um plano específico para atingir este experimento, para atingir esta melhoria que eu defini. Vou colocar o que eu vou fazer, quando vou fazer isso exatamente e como vou fazer isso. Vou planear. Depois vou executar o plano e vou refletir. A reflexão é super importante. Depois de eu executar e tentar fazer esse experimento, tentar atingir esta melhoria, eu vou identificar exatamente o que aconteceu. Logicamente, vou observar os factos, o que aconteceu e vou escrever isso, literalmente. Como estás a ver aqui, onde está a minha reflexão. Pronto, aqui não está, mas eu fiz isto em inglês. Como estás a ver aqui, há muita reflexão. Muita reflexão aqui. E pronto, eu coloquei isto de tradução para o ChatGPT porque é mais rápido e eu normalmente faço isto em inglês. Mas dá para entender assim e é bom. E depois vou definir cronologicamente exatamente o que eu fiz. Vou começar. Isto é importante para ficar mais consciente sobre o que eu fiz e poder fazer melhorias, poder fazer melhores pontos de foco. Depois, se eu sentir alguma coisa estranha no processo, se eu sentir frustração, negatividade ou qualquer coisa, vou também refletir sobre isso. Qual seria o objetivo desta reflexão? Seria encontrar outro ponto de foco, outra melhoria que eu posso fazer para resolver o meu problema, para melhorar este processo que eu estou a tentar melhorar, que estou a tentar masterizar.
Sim, e depois da reflexão vou gerar outra experiência, outro ponto de foco. E depois vou repetir este processo. Basicamente é isso que eu trabalhei hoje, mais ou menos. Estamos aqui ao calendário não, ao horário. Epá, então, eu estive a trabalhar aqui, estive a trabalhar aqui, pronto, muita coisa. E agora vou mostrar o meu dia a dia. Os vídeos e as coisas que eu gravei ao longo do dia. Tipo, como eu estou a cozinhar e a comer, como eu estou a limpar a minha casa, literalmente, e cortar o meu cabelo. Mais coisas e os timelapses para como eu estou a trabalhar. Basicamente é isso. E até já. Opa, opa, opa. Ok, já acabei de trabalhar e estudar e tudo isso. São as 11h46 e agora vou meditar por 20 minutos e depois vou para uma explicação de matemática. Vou dar números complexos, acho eu, e vai ser interessante. Vai ser interessante. Estive aqui também a fazer coisas, um mapa mental sobre números complexos, está aqui. E honestamente acho que fiz a técnica mal e não sei, este não deu muito benefício. Mas é porque eu estou a fazer mal e eu tenho que aprender. Isso eu sei de certeza. Mas agora vou meditar. Por isso, bora, vou começar. E pronto, depois vou também ehm, cozinhar, comer. Vou limpar a minha cozinha, o meu quarto, tudo isso, mudar eh, os lençóis. Vou cortar o meu cabelo também, assim como a semana passada. Mas agora vou fazer diferente. Vou tentar fazer aqui um zero ou uma coisa assim. Aqui do lado um zero e deixar aqui em cima. Vamos ver como isso fica. E depois vou fazer um vídeo para uma empresa, para um estágio. E vou trabalhar ainda um bocado mais. Vou fazer a gravação da introdução deste vídeo. Explicar tudo. E basicamente foi. Agora estive a trabalhar mais ou menos na regulação das minhas emoções e ser mais lógico, ser mais produtivo, estar mais focado. Uma coisa assim, mas eu supostamente já expliquei isso de uma forma clara. Epá, falar está complicado, mas vou parar de falar, vou calar-me e vou meditar. Bora. Estou de volta. Estive aqui a cozinhar. Temos peito de frango com tomate, cebola e abacate. Amendoim com cebola. Isto seria a comida de agora. Isto seria para o jantar. 12 ovos. E está feito. Agora depois disto vou fazer o que eu já tinha dito. Limpar e tudo isso. E até já. Vou mostrar como vou cortar o cabelo. Acho eu. Vamos ver se fica bem. Ok, então eu já gravei a introdução deste vídeo. Já trabalhei 3 horas e meia mais ou menos. Já fiz muita coisa. Por isso foi um bom dia de trabalho. E de estudo. Agora o que eu vou fazer é comer, aquecer os ovos, querer uma salada, uma coisa assim, para jantar. São agora às 11h05, mas tomei cafeína, por isso não tenho sono. E agora vou planear, vou comer, vou dormir e depois no próximo dia vou trabalhar na minha pá, palestra. Tenho uma palestra? Ai, olha, nem me lembrava disso. Ok, mas pronto, até já com a comida. Comida de hoje, jantar, pois. Temos aqui 12 ovos, sardinhas, temos aqui proteína, gordura, ômega 3, calorias, tudo incrível. Temos aqui uma boa salada, extremadamente simples, mas
boa. Temos aqui sal e amendoim. Amendoim para as calorias também, porque eu estou no bulk. Estou a comer muito para ganhar mais massa muscular. Bora, vou comer isto e isto vai ser o último vídeo, o último clipe que vais ver de mim hoje. Por isso, tchau, tchau e até à próxima.